Boa noite, meus irmãos, a paz de Deus. Mais um dia de célula que a gente vem falar um pouquinho da palavra de Deus, conversar um pouquinho a respeito. E hoje que eu quero trazer está em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27, que é uma passagem bem conhecida, um pouquinho difícil de se aplicar, e a gente vai falar sobre isso hoje. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Queria falar um pouquinho hoje da ira. E é possível irar e não pecar? Sim. É difícil, mas sim, é possível, né? A ira, ela é um sentimento de rancor, de raiva que a gente sente, que é gerado por algum insulto, por alguma ofensa que alguém nos faz, é alguma indignação que vem tão forte que isso cria esse sentimento de raiva na gente, né? E a palavra de Deus, ela nos dá Deus é tão bom que ele entende que a gente vai sentir essa raiva, ela nos dá essa permissão de sentir essa raiva, mas o que a gente não pode é pecar, é fazer com que esse sentimento nos leve a pecar. E a pecar como, né? Irar não é pecado, o problema é o que essa ira pode causar. E pecar como? Xingar, amaldiçoar, querer vingança, né? A palavra diz que a vingança, em Romanos a palavra diz assim, ó, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então aqui fala mesmo, mas dai lugar à ira, a gente pode se irar, sim, é completamente normal, e Deus entende nossa carne, nosso coração e nossos sentimentos, né, de ira. Mas a ele pertence a vingança. Então essa ira não pode levar a gente a se vingar, porque quando a gente fica com raiva, é a primeira coisa que a gente pensa, né? Não, mas ele vai ver. Quando eu puder, quando eu tiver oportunidade, ele vai ver na nossa cabeça, às vezes passa, né, uns planos assim de vingança. A gente falou, opa, peraí, não é por aí. Não é isso que a palavra nos ensina. A gente não pode amaldiçoar a outra pessoa, né? Porque da boca que sai bênção não sai maldição. Não pode xingar. Logo na sequência, também olha como a palavra é perfeita, né? No versículo 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então, nesse momento, que não saiam palavras torpes da nossa boca, né? Mas palavras que saibam edificar. E se a gente não consegue verbalizar algo para edificar a vida do outro, a gente se cala, né? A gente fica quieto, tudo para não pecar, tudo para que essa ira não gere em nós esse pecado que a gente peca, porque a gente não está pecando só contra o outro. O que para mim, que pega muito em mim é falar, estou pecando contra Deus, contra a palavra de Deus, né? Claro, machucar o outro acaba também sendo uma consequência, mas o pior para mim é saber que estou desagradando a Deus, não estou seguindo o que Deus mandou, né, que eu siga. E ainda diz assim no versículo 31, no mesmo capítulo: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade, né? Então a palavra ela faz um link. Você pode irar, mas você não pode pecar. Você tem que se livrar dessa ira, se livrar de toda a amargura, perdão, rancor. Que isso aí, quando a gente começa a sentir esse rancor, essa amargura, e a gente não se livra desse sentimento de ira, de raiva com uma certa rapidez, isso aí vai criando raízes, criam brechas, né, para que o diabo entre. Quando a gente está com o coração ferido, é tão fácil do diabo entrar e cutucar essa ferida, e ali vai criando uma raiz de amargura, e nosso coração vai ficando endurecido, e quando a gente vai ver, o que começa muito pequenininho já se torna uma fortaleza para o diabo, né? O que aparentemente era só uma rachadurazinha, hoje pode, depois de um tempo, pode se tornar uma fortaleza, né? E nesses momentos, assim, que geram ira, indignação na gente, o que a gente também não pode é acreditar nas palavras do diabo, porque muitas vezes o diabo vai usar disso para dizer coisas que nós não somos, né? Então, o que a gente tem que fazer para não irar nesse momento? É aí que entra a parte do ser cristão, é a parte difícil, mas é possível. Perdoar é o tal do 70 vezes 7, né, que Jesus fala. A parte de perdoar, e se a gente não consegue perdoar no instante ou de coração, vamos orar, né? Orar para que Deus
conceda, coloque no nosso coração para a gente liberar perdão, orar pela pessoa que nos ofendeu, orar por quem nos persegue. A palavra diz: amai os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Né? A gente tem que praticar essa misericórdia, esse perdão. E é bem difícil, porque muitas vezes vem de pessoas mais próximas, de pessoas que a gente ama mesmo, né? Mas que o diabo usa para tentar nos atingir, tentar nos tirar dos caminhos de Deus, né? Nos fazer pecar. E lembrando também que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas contra potestades. Então, não é a pessoa que está ali, né? É o que tem por trás. Muitas vezes essas pessoas são usadas pelo diabo para nos contar mentiras, para nos deixar chateado, nos magoar. E como eu disse, né, não acredite nas mentiras que o diabo conta. Lembre-se sempre de quem você é em Cristo Jesus, né? Da sua identidade. Você é filho amado, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é imagem e semelhança de Deus, ele te criou com as próprias mãos. Em todas as outras ele verbalizou, né? Faça-se a luz. Então, assim, com você não, com nós, Deus colocou a mão, Deus assoprou o fôlego de vida nas nossas narinas, né? A gente foi muito amado, de tal maneira, como diz a Bíblia, que Jesus morreu por nós, né? Eu não imagino, a gente acho que não tem a capacidade, nós seres humanos, de imaginar o que significa esse de tal maneira, né? É um amor que a gente não consegue explicar realmente, mas que você sinta esse amor, porque você é filho amado, você é menina dos olhos de Deus. Não acredite nas mentiras que o diabo conta. O diabo é o acusador, ele te chama pelos pecados, mas Deus te chama pelo nome, porque Deus te criou no ventre da sua mãe. Você nasceu para ter um propósito, amém? Então não deixe com que as pessoas venham falar mentiras para você, com que essa indignação do que elas dizem venha te tirar dos caminhos de Deus e façam você desacreditar daquilo que você é e que te levem a pecar, porque aí é a hora da gente demonstrar que a gente é cristão. É nesse momento que é difícil de demonstrar que nós somos separados do mundo, né? E tudo isso que eu li, se a gente voltar um pouquinho, está escrito assim na Bíblia: o procedimento dos filhos da luz. Então, aqui são instruções do procedimento dos filhos da luz, e nós somos filhos da luz. Amém? Então, é assim como nós devemos agir. Eu sei que é um pouco difícil, às vezes muito difícil, digo por experiência própria, mas é possível, né? Que a gente se mantenha firme em Deus, na palavra, cheios do Espírito Santo, que Ele nos capacite a perdoar aqueles que nos machucam, que nos ofendem, aos nossos inimigos que nos perseguem, e que a gente tem, sim, o direito de irar, porque é normal, mas que a gente não peque. Amém, igreja? Esse é o meu recado. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.